Oi, aqui é o Marcos Beck. Hoje eu vou mostrar como estruturar uma história curta usando uma HQ minha como exemplo. E no final do vídeo eu vou mostrar um exercício de como praticar isso. No vídeo da semana passada eu mostrei como eu utilizei a metodologia do e-book Como Criar uma História em Quadrinho para fazer a história em quadrinhos do Cão de Rua, que é essa história aqui. Se você ainda não baixou o e-book, o link está na descrição desse vídeo. Bem, no vídeo anterior eu perguntei se vocês estariam interessados em ver como eu estruturei a história nas 31 páginas da HQ. E como eu obtive respostas positivas, aqui estou eu para falar de estrutura de histórias. Ah, e se você ainda não viu o vídeo que eu estou falando, o link vai ficar na descrição do vídeo e também nos cards, que ficam nesse izinho aqui em cima. Vamos começar com a pergunta: o que é estrutura de histórias? É a forma como você organiza os eventos que vão acontecer na sua história. Por exemplo, o que vai acontecer no início, no meio e no fim da história. Eu já falei sobre isso no vídeo Um Bom Quadrinista é um Bom Storyteller, onde eu explico por cima sobre algumas estruturas de história, como a jornada do herói, por exemplo. Nesse vídeo eu quero usar um exemplo mais prático, nesse caso utilizando uma história em quadrinho real, que é a história do Cão de Rua. Ela é uma história curta, isso quer dizer que ela tem como objetivo contar uma história inteira em poucas páginas. Esse é o primeiro ponto que devemos levar em consideração na hora de estruturar nossa história. Não adianta eu fazer uma estrutura cheia de eventos se eu não vou ter espaço suficiente para isso. É preciso escolher as ideias que têm mais valor para a história ser contada e descartar aquilo que não é importante. Boa parte das histórias é tradicionalmente dividida em 3 atos. Isso é a forma mais comum de dividir uma história curta. Mesmo que a história seja longa, como uma série, por exemplo, é possível dividi-la em 3 atos, como eu mostro nesse infográfico sobre a jornada do herói. No primeiro ato, você define a cena e apresenta ao público os personagens, o cenário e as sementes do conflito. No segundo ato, os seus personagens crescem e mudam em resposta a conflitos e circunstâncias. Eles começam a tentar resolver o grande problema. Normalmente, o conflito vai escalar para um grande clímax. No terceiro ato, os personagens resolvem o grande problema e a história chega ao seu final. Agora vamos ver como isso se encaixou no nosso caso de exemplo. Nas primeiras 14 páginas nós temos o primeiro ato. O cãozinho é apresentado e o cenário e a situação que ele se encontra são mostrados. Neste mesmo ato, ele se afasta da caixinha onde está a sua família atrás de um pássaro, porque ele é muito curioso. E isso mostra algo sobre a personalidade dele. Essa parte também serve para preparar a transição para o próximo ato. Se afastando dos outros cães, ele assume o risco sem nem mesmo saber. A partir da página 15, entramos no segundo ato, onde o cão precisa aprender a viver na rua e a enfrentar as dificuldades que essa situação lhe traz. No meio do segundo ato, mais ou menos na página 19, chegamos à cena de perseguição e o ataque do outro cão de rua. Essa é a cena que vai escalar a situação de rua dele, que parecia controlada nas páginas anteriores para o seu nível mais tenso. E é isso que leva a história ao seu clímax. Na página 26, entramos no terceiro e último ato, onde o cão, agora ferido, é encontrado pela pessoa que vai resolver o grande problema, cuidando e em seguida adotando o nosso protagonista. Essa é uma história muito simples, sem muitas camadas, onde os personagens são exatamente aquilo que é mostrado deles. Isso não quer dizer que toda história curta precisa ser simples assim. O importante é escolher a mensagem que você quer passar na história que você quer contar e que ela seja muito clara ao final da história. Eu não dividi essa história de forma deliberada. Eu apenas fui desenvolvendo a história que eu queria contar e acabou se desenrolando dessa forma, porque é uma maneira comum de dividir uma história pequena. E isso aconteceu porque eu já estou acostumado a dividir histórias, a pensar histórias usando os 3 atos. Um bom exercício para praticar esse tipo de estrutura é pegar suas histórias curtas favoritas e tentar dividi-la em 3 atos. Tente identificar o primeiro ato, onde os personagens e o problema são apresentados. O segundo ato, onde eles mudam ou se transformam de alguma forma por causa do problema. E o terceiro ato, onde o problema apresentado é resolvido de alguma forma. Agora é sua vez, faça o exercício, me conte qual história você escolheu e onde estão os 3 atos nela aí nos comentários. E se ficou com alguma dúvida sobre esse tópico, deixe seu comentário com a sua pergunta também. Além disso, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber notificações toda vez que sair um vídeo novo. E se você acha que esse vídeo pode ser importante para mais alguém, compartilha com essa pessoa no seu WhatsApp, nas suas redes sociais e dá uma ajuda aqui para o nosso canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!